Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E a missionária Fátima Coimbra. Opa, que maravilha, né, missionária? Nós estamos aqui nessa nossa jornada maravilhosa, que é a leitura completa da Bíblia, não é isso? Na sequência, com os nossos ouvintes aqui, explicando direitinho cada frase, né? Cada versículo, indo no fundo da mensagem do Senhor Jesus, né? E aqui, repare só, queridos, nós já estamos agora, nós lemos o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, apenas para podermos entender a criação do universo, a criação do ser humano e também como o ser humano decidiu viver longe de Deus, né? sem a orientação e sem o governo de Deus. E aí agora, logo em seguida, quando nós entendemos isso, já pulamos o Velho Testamento para logo conhecermos o Novo Testamento, que é a nova aliança, é o período que se iniciou com a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso, se esvaziando da sua condição e posição de Deus para vir à Terra como um ser humano comum, que foi o nosso querido Jesus, né, que chegou na Terra. E a partir da vinda de Jesus à Terra, nós então foi iniciada a nova aliança. Como nós vivemos nesse período, não é, depois da vinda de Jesus, então já pulamos direto para que a gente possa aproveitar essa nova aliança. Muito bem, e nós já estamos, para vocês terem uma ideia, você já pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, ok? Que é o terceiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Já vamos começar o capítulo 7, versículo 1. Então já vai abrindo aí sua Bíblia. Observe então que nós já cumprimos, já encerramos todo o Evangelho de Mateus, não é? Já encerramos todo o Evangelho de Marcos e agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Então veja que estamos andando, não é? Um passo depois do outro, sem pressa, para que a gente tenha condição de conhecer toda a mensagem do Evangelho, dominar essa palavra, percorrer essa palavra inteirinha, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar, mas sabemos que vamos um passo de cada vez, não é? Que é verdade. Toda vez que a gente tem uma longa caminhada para percorrer, o que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo, né? E ir andando um passo depois do outro, até que a gente consiga chegar no nosso objetivo, né? E vamos aqui com a ajuda, com a direção do Espírito Santo, né, para que ele possa nos ensinar todas as coisas. Afinal, essa é uma das funções do Espírito Santo, né, ser o nosso professor, nos ensinar. Então, vamos em frente. Estamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1, tá bom? É uma passagem bem bonita essa, chamada... Qual é o título, missionário? A cura do servo de um centurião. Vamos lá então, Lucas capítulo 7, versículo 1, diz assim a Bíblia. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase a morte. Então, pastor, o que é um centurião, não é? Um centurião
ele era um oficial do exército romano, como se fosse um capitão, não é? E comandava uma tropa lá. Então esse era o centurião, né? Significa que era um soldado graduado do Império Romano, não um oficial. 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha aí, então o centurião estava com um servo que ele amava, não é? Adoentado, ouviu a fama de Jesus e enviou a Jesus alguns anciãos dos judeus, né? Ou seja, alguns das pessoas mais velhas, mais experientes, para pedir a Jesus que viesse curar, né, o servo desse oficial romano. 4. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. 5. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, esse oficial romano, vamos lembrar, não é, que nessa época a nação de Israel estava sob domínio do Império Romano. Então, Roma mantinha nos locais dominados uma parte de seu exército, né, oficiais, soldados. E esse era um oficial amigo, né, do povo de Israel. Os próprios anciãos reconheciam isso, até dizendo que esse oficial ele construiu uma sinagoga, que era a igreja, né, o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus. Então era uma pessoa que benquista, né, pela comunidade dos judeus. 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ok, quer dizer, veja que esse centurião, ele realmente não se considerou digno, não é, de que Jesus entrasse na casa dele, porque ele sabia que ele era um homem romano que adorava a vários deuses, né? Tinha Deus para a guerra, Deus para a fertilidade, o próprio imperador romano era adorado como um deus, e ele sabia que os judeus adoravam um único Deus, né? Então, o que ele fez? Isso é interessante, essa, digamos assim, essa consciência dele, dizendo o seguinte: olha, Jesus, basta que o Senhor mande com uma palavra, e o meu rapaz, quer dizer, o meu servo, né, será curado. E ele diz a Jesus por que ele acreditava nisso. Ele reconhece em Jesus uma autoridade, não é? Para ministrar aquela cura. E ele se compara, ele diz: olha, eu, por exemplo, também sou um homem que tem autoridade. Quando eu mando para minha tropa, faça isso, eles fazem. Quando eu mando vir, eles vêm. Então, bonito isso, né? Ele reconheceu em Jesus a autoridade sobre o mal, sobre a doença. Veja uma pessoa pagã, não é? Que seguia outros deuses. Como será que Jesus reagiu a essa palavra do centurião, no verso 9? Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus se admirou, falou para a multidão: olha, isso aqui é uma fé, viu? Ele acredita na minha autoridade, que basta eu mandar, não precisa nem estar a pessoa, nem em Israel achei fé como essa, né? Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém. Quer dizer, se cumpriu, né? O centurião creu, Jesus exerceu autoridade. Veja que diferença, né? Quando Jesus chegou na sua cidade natal, ele não pôde, né? Fazer muitos milagres ali. Porque o povo não creu nele, né? Porque você estava dizendo: esse cara já morou aqui. Né? O filho do carpinteiro, esse aí, né? Suas irmãs, sua mãe não é fulana e tal.
Já uma pessoa pagã creu na autoridade de Jesus, né? E isso serve para a nossa vida, querido ouvinte. Quando a gente crê na autoridade do nome de Jesus, aí realmente o milagre acontece, né? Ele tem licença para operar na nossa vida pela nossa fé, né? Muito bem. Vamos ver agora um outro que até é relatado num louvorzinho que tem, né? Da viúva da cidade de Naim, né? O título é A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Isso aqui é importante porque a mulher, queridos, antigamente ela não trabalhava, só cuidava da casa. E quando a mulher perdia o marido, ela realmente ficava desamparada. Ela não tinha quem pudesse sustentar a casa. No caso dessa viúva, ela tinha filhos adultos. Então os filhos sustentavam. Mas a gente vai ver esse caso aqui que o filho da viúva também morre. Aí realmente fica difícil para ela, fica bronca. Veja o que aconteceu aqui no versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Veja, chama a atenção como Jesus sempre andava com muita gente seguindo, né? Mas dessas pessoas, a maioria não foi curada, não é? Porque seguiam como quem segue um milagreiro, né? Sem abrir o coração para Deus. Mas vamos lá, por seguir. Por seguir por interesse, né? 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então ela estava desamparada, porque era o filho único, ela já tinha perdido o marido, que era viúva, e agora acabou de perder o filho único, né? Ficou desamparada. 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando, os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Eita, olha 15. Que ordem, hein? Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Como será que o pessoal reagiu, hein, ouvintes? Vamos ver no 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O pessoal deu glória a Deus. Eles só se enganaram sobre quem era Jesus, né? Eles estavam imaginando que Jesus era apenas um grande profeta. Por quê? Porque no passado há relatos, né, de grandes homens de Deus como Elias, Eliseu, né? Homens que foram usados pelo Senhor para ressuscitar mortos também, né? Então pensaram, Jesus, esse aí é mais um profeta, né? Eles não estavam enxergando ainda que Jesus era realmente o Messias, né? Vamos em frente aí. Próximo acontecimento aqui. Qual é o título? João envia mensageiros a Jesus. João aqui é o nosso querido João Batista, né? No 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. João Batista, né? E João, chamando 2 deles, sem nome, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Perguntando se Jesus era o Messias, né? Aquele que estavam esperando. Verso 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outros? 21. Outro. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Olha aí, Jesus só enfatizando, né, queridos, que a ministração de Jesus curava doenças, mas também curava pessoas que estavam opressas de espíritos malignos, né? Pessoas endemoniadas. Então essa foi uma grande novidade, não é, que Jesus veio trazer, né? Muito bem. 22. Então Jesus lhe respondeu ao discípulo de João, né? Ide e anunciai a João o que viste e ouviste.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o Evangelho. 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha aí, essa afirmação de Jesus eu queria ressaltar, ouvintes. Veja o que ele diz aqui, né? Jesus está dizendo que aqui, olha, anunciem, vão lá e digam a João as maravilhas, né, que eu tenho feito. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, pessoas são libertas de demônios. E Jesus termina dizendo, olha, bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele, né, aquele ser humano que não achar em mim motivo de tropeço. Quer dizer, Jesus está dizendo para nós o quê? Bem, feliz é aquele que não se envergonha de Jesus, né? Então, por exemplo, se você já está andando com Jesus, já entregou o governo de sua vida a Jesus, mas tem certas coisas que você se envergonha, por exemplo, pastor, eu não gosto não quando, se tiver na igreja alguém manifestar com um demônio, eu não gosto não, eu fico escandalizado, fico com vergonha. Não faça isso. Olha o que Jesus está dizendo aqui, né? Feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, vergonha, não é? Ter vergonha de Jesus, não é? Se você também é aquela pessoa que diz, não, mas se eu entregar o governo da minha vida a Jesus, então eu vou ter que deixar tal e tal coisa que eu faço, e isso eu não quero, não. Eu prefiro continuar fazendo tal e tal coisa. Então significa que Jesus para você está sendo um motivo de tropeço, né? Então vamos guardar mesmo essa palavra no nosso coração, né? Para que a gente não tropece em Jesus, né? Que Jesus seja para nós uma pedra alicerce sobre a qual nós colocamos a nossa vida, e não que a gente vá passando por essa pedra e tropece, como as pessoas fazem na rua, né? Vamos ao verso 24, tem um título, né, missionário? É verdade. Jesus dá testemunho a João. Testemunho de João, né? Exato. Jesus vai falar aí sobre o nosso querido João Batista, né? Verso 24. Capítulo 7, verso 24. Lucas. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste ao ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. 26. Sim, que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. 27. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha, isso aí, Jesus está citando o profeta Malaquias. Então, se você quiser anotar aí no seu caderninho, o profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, né? Foi escrito uns 400 anos antes de Jesus nascer. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Inclusive é o livro onde tem uma passagem fortíssima sobre o dízimo, né? Justamente nesse capítulo 3, dos dízimos e ofertas. Então, está aí Jesus fazendo a ligação, né? Dizendo que João Batista veio cumprir a profecia que estava lá em Malaquias, também estava em Isaías, né? Como a gente já viu em outros trechos, né? Então, esse é o homem o qual preparará o caminho adiante de ti. Que preparação foi essa, queridos? João Batista foi quem trouxe para o povo de Israel e para nós esse ensinamento, essa doutrina do batismo na água. Por isso que o nome dele é João Batista, né? Batismo, o verbo batismo, a palavra batismo em grego quer dizer mergulho. Então João trouxe esse ensino do arrependimento, né? Que a gente, para chegar até Deus, até o Pai, até Jesus, através de Jesus, a gente deve primeiro se arrepender dos nossos pecados, do nosso mau procedimento, passar pelo batismo nas águas, que equivale a sepultar a velha criatura, e quando a pessoa sai das águas,
sair das águas como uma nova pessoa, né? Para andar em novidade de vida. É dentro da pessoa. Dentro da pessoa. No seu coração. Você não precisa anunciar a todas as pessoas que você fez, né? Não precisa você tem que confessar as suas falhas a Deus, não é? Mas é necessário que você reconheça o seu erro. Por isso que o batismo nas águas não pode ser feito em crianças pequenas, porque elas não têm como reconhecer, não sabem ainda a diferença do certo e do errado, não é? Então, o batismo bíblico não se faz em criança. O que se faz por aí com criança não tem nada a ver com a Bíblia, né? Não passa de uma cerimônia de determinados grupos religiosos, mas o batismo bíblico é a partir de que idade, pastor? A partir da idade que a pessoa tem condição de se arrepender, de reconhecer os seus erros, né? Sem ser uma coisa infantil, né? Muito bem. Então vamos ao verso 28. Olha o 28. Olha o que Jesus vai falar de João Batista. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. 29. Olha aí, hein? Que testemunho, 29, né? Jesus disse, entre os nascidos de mulher, quer dizer, entre todos os homens da terra, não houve um homem maior do que João Batista. Que coisa bonita, né? E olha que João Batista, ele andava pregando no deserto, ele não, como Jesus falou antes, ele não pregava em palácios, em sinagogas, pregava no meio do deserto, fora da cidade, né? O povo tinha que sair da cidade para buscar esse arrependimento. Mas aí Jesus faz uma comparação. Entre os homens na terra, João é o maior. Mas no reino de Deus, né, quando a gente chegar lá do outro lado para estar na presença de Deus, até o menorzinho no reino de Deus vai ser maior do que o maior dos homens aqui na terra, né? Então veja como a nossa presença no reino de Deus vai ser uma coisa bonita, vai ser uma coisa realmente poderosa diante do Senhor, né? Aí como é que o povo reagiu a essas afirmações de Jesus, no verso 29? Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Olha aí, quer dizer, o povo, até os publicanos, vamos lembrar que os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Eram aqueles judeus que eram contratados pelo Império Romano para cobrar os impostos aos judeus e repassar ao Império Romano, que dominava a nação de Israel. Então, os publicanos eram pessoas muito odiadas, né, pelo povo, e muitos deles, nessa coisa de cobrar impostos, cobravam a mais para embolsar um pedaço aí do dinheiro, né? Então, até esse pessoal reconheceu que no batismo de João havia ali uma justiça de Deus, né? Que eles tinham que se arrepender dos seus pecados para não enfrentarem as acusações diante da justiça de Deus. Mas nem todo mundo, como sempre, nem todo mundo reconheceu a autoridade do batismo de João. Quem? Vamos ver no verso... Ganha um doce quem disser quem foi, no verso 30. Mas os fariseus sempre e os intérpretes da lei sempre eles rejeitavam, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. Olha aí, então os nossos amigos fariseus, de novo. Pastor, o que são os fariseus, para relembrar? É um grupo religioso judaico, né, entre os judeus, que era um pessoal muito rígido, né, cobrava das pessoas uma obediência bastante rígida à palavra de Deus, mas eles mesmos não obedeciam, eram hipócritas, né? Aquela pessoa que manda você fazer uma coisa, cobra de você, mas ela mesma não cumpre aquilo que ela está ensinando, né? Então, e os intérpretes da lei também, né? Os estudiosos das escrituras, eles não creram no batismo de João, por isso não foram se batizar, né? Então veja, você ouvinte, você que ainda não aceitou o governo de Jesus na sua vida, aí você não se batizou ainda por isso, né? Você não aceitou ainda esse governo, então não se batizou. Agora, existem pessoas, não é, missionário? Muitas pessoas que já aceitaram o governo de Jesus em suas vidas, mas parece que tem uma coisa que a pessoa não quer se batizar. Vejam, queridos, é necessário... Não, estou esperando sentir no coração. Pois é. Não, eu estou esperando
resolver tal coisa. Mas Jesus não disse assim, né? É verdade. Ele não disse, espere resolver tal coisa para se batizar. Se você já aceitou o governo de Jesus, né? Nada pode lhe impedir. Ou se não aceitou, que Jesus venha governar sua vida, aí é diferente. Quem crê e for batizado será salvo. É isso mesmo. Então, vamos nessa fé, né? Aí no 31, aí Jesus se chateou com esse pessoal, né? Que rejeitava, né, o batismo de João. Veja Jesus comparando o pessoal, né? Verso 31. A que, pois, comparareis homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? 32. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns com os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste? Entoamos lamentações e não choraste? 33. Pois veio João Batista, não comendo pão, não bebendo vinho, e dizeis, tem demônio? 34. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho? Esse vinho é suco de uva, minha gente, não é vinho, bebida alcoólica, não. Amigo de publicano e pecadores? Olha, então o que Jesus está reclamando aqui? Que o pessoal não aceitava os fariseus, não é? Os doutores das escrituras, os líderes religiosos, eles não aceitavam ninguém, né? Não aceitavam João Batista porque diziam, não, João Batista, ele não come pão, ele se alimenta de mel, se alimenta de bichinhos, né? Gafanhotos, não bebe vinho. Aí de João eles diziam, tem demônio, esse camarada é um endemoniado. Já Jesus veio, Jesus bebia e comia com os publicanos e pecadores, porque escandalizavam os líderes religiosos, porque eles se separavam assim, eles não se envolviam, né? Não se aproximavam dessas pessoas e criticavam muito Jesus, né? E Jesus dizia para eles, olha, eu vim para buscar os doentes, né? Porque quem está bem não precisa de médico, né? Eu vim chamar pecadores para que se arrependam. Então, e mesmo assim criticavam Jesus, ou seja, esse pessoal, esses líderes religiosos, não queriam receber orientação dada ali pelo Espírito Santo, nem de João Batista, que era de um jeito, nem de Jesus, que era de outro, nem de ninguém, né? Verso 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Pronto, então o que Jesus está dizendo aqui, né? No verso 35. Mas a sabedoria é justificada, né? Comprovada por todos os seus discípulos, os seus filhos. Então Jesus está dizendo aqui que mesmo os discípulos, né? Os que eram ensinados por esses líderes religiosos estavam vendo a autoridade de Jesus, estavam querendo essa mensagem de Jesus. Mas os seus mestres não abriam mão, né? Os seus mestres continuavam firmes na negação ali de Jesus, no combate a Jesus de todas as maneiras. Uma pena, né? Jesus, esse pessoal, os fariseus, os líderes religiosos, tiveram várias oportunidades, né, missionária, para se arrependerem, né, entregarem o governo de suas vidas a Jesus. Mas amaram mais a sua religiosidade, né, do que a revelação em corpo, em carne do Messias, do Salvador, de Cristo Jesus. Uma pena. Bom, vamos fazer agora um pequeno intervalinho, né? Daqui a pouco a gente volta. Vá aí, querida, adorando a Deus nesses louvores maravilhosos. E daqui a pouquinho nós voltamos, tá bom? Fique na paz e na graça de Jesus. Até já já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda.
Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aqui juntos. Quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e comigo está a missionária Fátima Coimbra. Ótimo, vamos juntos aqui porque nós estamos, queridos, na nossa jornada maravilhosa, não é? Uma jornada linda, maravilhosa, de leitura sequencial da Palavra de Deus, todinha, de capa a capa. Então você que chegou agora, nós já estamos no Evangelho de Lucas. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36, ok? Lucas, capítulo 7, versículo 36, né? Diz aqui qual é o título, missionário? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eita, vamos ver como é que foi isso, né? Lucas 7, 36, diz assim a Bíblia. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Eita, o que é isso, pastor? Alabastro, queridos, é um material do qual era feito o vaso, né? Então, era um vaso, né? Onde o pessoal colocava ali os ungüentos, né? O que é unguento, pastor? Unguento era uma substância, né, que a pessoa usava para ungir, para passar sobre o corpo de quem estava doente, né? Então tá ali, era um aliviante, né? Alguma coisa assim. Vamos lá no 38, então. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Olha, quer dizer, essa mulher pecadora estava muito arrependida, né? Estava ali beijando os pés de Jesus, né? Durante a refeição, chorando sobre os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus, né? Do seu choro com os próprios cabelos e ungindo, né? Os pezinhos de Jesus com aquele unguento, né? Precioso que ela trouxe. Então, uma cena forte de arrependimento, né? Só Jesus sabe que tipo de pecado, quer dizer que uma mulher pecadora, né? Que tipo de pecado essa mulher cometia, mas ali estava uma mulher aos pés de Jesus se arrependendo, né? Aí o nosso amigo fariseu, que era o dono da casa, será que ele gostou disso? Vamos ver no 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Quer dizer, disse no seu pensamento, né? Se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Olha, reclamando, não é? Estava pensando assim, né? Porque os líderes religiosos da época, eles acreditavam que um homem de Deus não podia nem tocar em quem fosse pecador, né? E Jesus, ele toda hora contrariava essas tradições, porque ele tocava, abraçava, libertava, né? Um outro exemplo, os leprosos, né? A própria lei de Deus mandava que não se tocasse leproso, senão a pessoa ficava impura também, né? Espiritualmente. Mas Jesus, ele recebeu vários leprosos, botava a mão neles para que eles fossem curados, né?
Então, realmente uma coisa muito bonita, né? Muito especial que Jesus fazia, né? Então, glória a Deus por isso, né? É realmente uma bênção. E aí, veja que o fariseu, ele apenas pensou isso, né? Ele não chegou a comentar com Jesus sobre isso, ele pensou. Mas Jesus, né, o Espírito Santo ali revelou a Jesus o que aquele fariseu, o dono daquela casa, estava pensando. Então, veja o que Jesus disse no verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo que credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 42. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? 43. Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem, disse Jesus. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. 45. Não me deste ósculo. Ósculo é um beijo, que entre os judeus, naquela época se dava aquele beijo que a gente dá num amigo, né? Aqui no Brasil não tem essa cultura, né? Mas lá eles têm, inclusive entre homens, o beijo santo, né? Na bochecha. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. 47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, viu? Pouco ama. Olha aí, tá vendo? Então, na verdade, queridos, isso acontece na missionária. Muita gente fala assim, mas essa pessoa pintou, bordou, fez tudo errado, agora virou crente, só quer ser o santinho, né? Mas, queridos, a pessoa que teve uma vida muito errada, que andou muito fora das orientações de Jesus, que sofreu muito por isso, quando ela encontra Jesus e ela se arrepende de coração sincero, olha, você não imagina como o valor, né, missionário, que o amor de Deus tem para essa pessoa. É claro que essa pessoa, por saber tudo que ela fez, ela ama muito mais a Deus, pensando assim, puxa, mesmo com tudo que eu fiz, como Deus é misericordioso, como Ele me perdoa. Já aquela pessoa que já nasceu no lar evangélico, né, ensinando a palavra desde pequenininho, sempre ali andando na palavra de Deus, às vezes a pessoa acaba esfriando. Isso é uma coisa interessante, porque ela não tem ideia do tamanho do amor de Deus. Os filhos ou parentes de evangélicos que deixam Jesus. Por isso, queridos, se você é pai, é mãe, e você leva seus filhos para a igreja, está correto. Você leva eles para a escola dominical, infantil, leve, ensine a palavra, mas não deixe de mostrar a seus filhos como é a vida lá fora, né, de alguém que está fora do governo de Jesus, para que eles percebam, não é? Para que eles não vivam num mundo sem saber o que se passa lá fora. O que está dizendo, pastor? Que leve meu filho para lugares ruins? Não. Mas que mostre a ele, olha como é a vida sem Jesus. Olha aqui as drogas, né? Olha aqui foi preso, né? A pessoa sendo presa por roubar. Olha aqui a pessoa muito novinha, né, missionária? Já namorando. Hoje em dia, e a menina fez 10, 11 anos, 12. Já tá namorando. Tem meninas de 13 anos, 12. E já é mãe. Já é mãe, engravidando, com sensualidade, né? Imitando danças sensuais, andando pela rua totalmente seminua, não é? Então, assim, é importante ver, porque parece que esse pessoal tá na boa, né? Tá aproveitando a vida, é isso aí e tal. Andam rindo no pagode, na bebedeira, mas a gente não, o lado que a gente não vê, né? É quando a pessoa chega em casa embriagado, passando mal, é quando
a menina e o menino muito novinho, já tem filhos, despreparados ainda, não é? Já vem uma criança, aí não cuidam da criança porque ainda são crianças. Quem cuida são os pais, tudo errado, né? Tudo fora. Se a Bíblia diz, por isso deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe, mas né? Se unirá a sua esposa e tornarão-se os dois uma só carne. Mas o menino não pode, porque são dois adolescentes, ainda estão na escola, fica na casa dos pais, o pai é que cuida, a mãe é que cuida do filho, tudo errado. Mas se isso já aconteceu com uma criança ou com um adolescente, o que fazer, pastor? Pois é, quando já aconteceu, a solução é a gente praticar a palavra, né, de Deus, reavivar a fé e tudo mais. Da pessoa. Mas é importante, queridos ouvintes, é muito importante que você entenda isso, sabe? Eu sei que isso incomoda muita gente. A graça de Deus incomoda, né? As pessoas dizem assim, mas não acho justo não, essa pessoa pintou e bordou demais e Deus perdoou. Olha, lembre-se que ele veio para os que estão doentes e para os pecadores. E lembre-se também que a régua com que você mede as pessoas é a régua que Jesus vai lhe medir. Então, se você é uma pessoa assim, sem misericórdia, que acha que não, que as pessoas estão condenadas pelas suas obras e que não há salvação, além de você estar negando a graça de Deus, negando que foi para isso que Jesus veio morrer naquela cruz no nosso lugar, você também está dizendo para Deus o seguinte, então Deus, me julgue dessa mesma maneira. E aí na hora que você falha, né, na hora que você erra, que você cai, aí você também não pode pedir a misericórdia de Deus. Veja que incoerência, né? Então é muito bonito, pessoal, a graça de Deus. É muito bonito ver essa mulher dessa maneira, né? E aí veja que Jesus ele disse uma coisa aqui, além dele aceitar o contato dessa mulher, porque ele estava vendo no coração dela um arrependimento, ele falou um negócio aqui que escandalizou todo mundo no 48, quando ele diz, então disse a mulher, Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Eita, aí o povo se escandalizou porque só Deus pode perdoar pecados, né? Então, como Jesus fez isso? Eles não reconheciam que Jesus é Deus. Então vamos ver o 49 aí. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até os perdoa pecados? 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que bênção, né? Então veja que não aceitaram, né? Não sabiam quem era Jesus, não reconheciam nele o Messias, o Deus que se fez carne, né? Veio habitar entre nós. E veja como é importante a fé até e principalmente para a salvação, né? Jesus disse, a tua fé te salvou. Que fé é essa, pastor? A fé dessa mulher em reconhecer seus erros e reconhecer em Jesus aquele que é o caminho, o único caminho para o perdão, né, dos nossos pecados. É verdade. Então, que bonito, né? Então, com isso, vencemos o capítulo 7 de Lucas. Olha que glória! Vamos para... rápido. Foi rápido. Olha, é tão gostoso, né? Dá vontade da gente ficar o dia inteiro lendo a palavra, é bom demais. Vamos agora para o capítulo 8 de Lucas. Qual é o título? As mulheres que assistiam Jesus. Vamos ver. Assistiam, pessoal, quer dizer apoiavam, né? E não é assistia de ver, não, porque assistir aqui nesse caso vem de assistência, né? De dar assistência. Vamos aí ver, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, amor. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. De aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha aí, Maria, deixa eu parar em Maria Madalena, hein? Maria Madalena, depois que ela foi curada de espírito maligno, né? De demônios. Então Maria Madalena era uma prostituta e Jesus expulsou dela 7 demônios. Observe que foi essa mulher, liberta de demônios,
por Jesus, que foi a primeira pessoa da humanidade a ver Jesus ressuscitado, né? Foi Maria que foi no domingo de manhã no túmulo de Jesus, né? Depois dele ter morrido. A gente já viu isso em Mateus, em Marcos, vai ver de novo em Lucas mais na frente. Mas foi essa mulher de quem Jesus expeliu 7 demônios, que teve o privilégio, né? Jesus podia ter aparecido primeiro para quem? Para Maria, a mãe dele, né? A mãe que hospedou ele na barriguinha. Podia ter aparecido para Pedro, né? Para João, para outros dos 12. Mas ele escolheu essa mulher para aparecer primeiro. Então vejam a graça de Deus, né? Aqui que a gente está falando. Você que acha que alguém que viveu uma vida muito errada jamais pode ser recuperado, está aí o exemplo de Maria Madalena, né? Então, a primeira mulher, ainda no verso 2, era Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Verso 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Procurador, quer dizer, era um, digamos assim, uma autoridade, né, da corte do rei Herodes. Quer dizer, veja a diferença, né? Essa Joana já é uma mulher da alta sociedade, não é? Diferente de Maria, né? Que mais? E muitas outras, Susana, né? E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Olha aí, pela primeira vez estamos vendo aqui na palavra de Deus nosso querido médico Lucas, não é? Explicando como Jesus andava, não é? Porque afinal de contas, queridos, eram Jesus mais seus 12 discípulos, mais um grupo de pessoas, né, que andava com ele. Então, como é que esse pessoal comia, né, se hospedava nas cidades? E Jesus não multiplicava pão e peixe toda hora, não. Então, Jesus contou com a assistência, quer dizer, com o apoio dessas mulheres, com ofertas, né, com seus bens. Então, elas ajudavam o grupo de Jesus a seguir. Assim é hoje com a obra de Deus, né? O seu dízimo e a sua oferta que você entrega na sua igreja, continue entregando, porque a porta da sua igreja só está aberta por causa disso. Do seu dízimo e suas ofertas. E você, ouvinte, que ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus, fica todo ressabiado, todo chateado. Ah, esse negócio de dízimo e oferta. Como você acha que a igreja fica aberta, né? Que a igreja tem que pagar o aluguel, a energia elétrica, né? Se não paga aluguel, paga energia. Paga energia, né? Se não paga aluguel é porque o terreno é próprio. Para ser próprio, o prédio teve que comprar. Né? A família do pastor não é o nosso caso. A gente aqui é um ministério de ensino e nós temos nosso trabalho secular que nos mantém. Não recolhemos dízimos e ofertas, mas o pastor que abriu a igreja dirigido pelo Espírito Santo, ele que deixou 100% o seu trabalho secular, ele e sua família precisam se manter para que continuem dedicados exclusivamente às ovelhas, né? A você. Então, por isso que existem dízimos e ofertas. Você entende que é uma coisa muito simples de entender, né? Não era uma coisa para ter tanta dificuldade de entendimento, né? Muito interessante que a igreja de Jesus, ela não recebe dinheiro de ninguém, né? Nem do governo, a não ser dos seus membros que mantêm, o que é muito justo, né? Não seria justo a igreja receber dinheiro do governo, porque aí o dinheiro que vem do governo é dinheiro dos impostos, é dinheiro de todos os cidadãos, e nem todo cidadão concorda com a igreja evangélica. Então, a igreja, qualquer que seja, tem que ser mantida pelos seus membros. Pelos seus membros, né? Não deve esperar que seja mantida por alguém de fora, né? Então, aqui estão Maria Madalena. Agora, uma coisa em comum. Essas mulheres tinham sido curadas de espíritos malignos. Então, tanto Maria Madalena, como Joana, mulher de Cusa. Maria Madalena era prostituta. Joana, mulher de uma autoridade. E Susana não diz a posição dela, mas você vê aqui que, embora fossem mulheres de classes sociais diferentes, sofriam do mesmo mal, né? Eram mulheres opressas pelos demônios, né? Então, uma coisa impressionante mesmo. É bonito, né? A gente vê isso, é muito bacana. E eu queria agora, sabe, ouvintes, aproveitar esse tema, não é, que a gente está tratando aqui,
que é muito importante, sabe, queridos, que a primeira coisa fundamental, né, missionária, para a pessoa chegar diante de Deus é aceitar a graça de Deus, né? Então não fique triste quando alguém que era um assassino, que era malvado, malvada, né? Aceitou Jesus. Aceitou e anda em santidade. E Jesus perdoou ele. Perdoou, queridos, porque você pode dizer assim, ó, pastor, essa pessoa matou, assassinou, estuprou, merecia pena de morte. Merecia mesmo, como eu e você. Merecia. E essa pena de morte foi dada a essa pessoa. Foi dada a Jesus Cristo naquela cruz. Ele tomou o lugar dessa pessoa, né? Ele tomou o lugar meu e seu também. Você pode pensar que existe, pastor, mas existe coisas hediondas, né? Crimes muito graves. Eu não cometi esse crime tão grave como essa pessoa. Mas não se esqueça, queridos, que para Deus o pecado é pecado, né? O que é pecado? A palavra pecado, né? Pecado é você fazer algo que vai contra a vontade do nosso Paizinho Celestial, contra as orientações dele. É verdade. Como foi ele que nos criou, né? Ele tem o direito de dizer e orientar como devemos viver, né? E ele faz isso. Você pode dar alguns exemplos de pecado só para ilustrar. Pois é, a pessoa, mas pastor, eu não matei ninguém, mas eu adulterei. Então a Bíblia faz uma lista, né? Nós vamos ver lá em Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, né? Os adúlteros não entrarão no reino dos céus, os assassinos não entrarão no reino dos céus. Mas se o assassino aceitou Jesus e foi perdoado, e ele também se perdoou e pediu perdão ao Senhor aí Jesus. O que acontece? O sangue derramado naquela cruz por Jesus passa a valer naquela vida que aceitou esse sacrifício. Porque, queridos, o que é justiça? A gente repete isso em alguns programas, né, missionário? Mas é importante você entender. O que é o conceito de justiça? Quando a gente diz que foi feita justiça, é quando alguém comete um erro, seja de que seriedade for, alguém errou. Aí a lei determina o quê? A pena, né? Então, roubo, uma pena menor. Roubo com morte, tem uma pena maior. Assassinato, estupro, tem outra pena. Depois que a pessoa comete o erro e cumpre a pena, quando ela sai do presídio, ela é uma pessoa que está quite com a justiça, né? E com a sociedade, porque ela pagou a pena, né? Você pode até dizer, pastor, mas a pena no Brasil é muito pequena. Isso é outra discussão. O que eu quero dizer, não importa. O que eu quero dizer é, se faz justiça quando o culpado cumpre a pena. Cumpriu a pena. Fez justiça. Ele pagou o que devia. É a justiça dos homens. A justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, ele lá mesmo no presídio, ele já pode estar livre antes mesmo de ser solto pela justiça dos homens. Isso. Né? Que quando ele ali no presídio aceita Jesus, ele se torna um homem livre, totalmente livre de todo pecado. Isso. Né? Por que isso? A Bíblia porque diz, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é né? lindo. Nós vamos ver nas cartas de Paulo, né? Isso. Nenhuma condenação há. Tem até um louvor, né? Nenhuma condenação do há pastor, me foge o nome dele agora, que é uma bênção. Armando Filho, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está. É isso mesmo. Né? Pelo sangue que desceu da cruz. Então, o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, quando a pessoa aceita Jesus, o que está acontecendo ali? A pena que Jesus pagou com a vida, essa pena é válida na vida da pessoa. É verdade. A pessoa, pelos méritos de Jesus, ela recebe o perdão e a salvação. Isso é lindo, pessoal. Se não fosse a graça de Deus, missionário, a gente estava perdido. Totalmente. Quanta besteira você ouvinte, eu, missionário, todo mundo, quanta besteira a gente fez e faz, a gente pensa, a gente fala, a gente... Então, queridos, o padrão de Deus, né, missionário, de santidade, é tão alto que se não fosse essa porta aberta da graça de Deus, a gente estava já condenado, não tinha obras nem caridades que fizéssemos, né, que pudesse nos livrar
no dia do julgamento. A Bíblia também diz que se você confessa os seus pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar. E desse pecado ele não mais se lembra. Amém. Bota no mar do esquecimento. Exatamente. Ele joga no mar do esquecimento. Queridos, não fique chateado com a graça de Deus, porque é por isso que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e veio habitar entre nós para pagar esse preço no nosso lugar, que é Jesus, né? Eu queria então aproveitar esse propósito e orar pela sua vida, meu querido ouvinte, querida ouvinte, dentro desse propósito, né? Vamos orar. Feche os seus olhinhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui. Sabe lá, Pai, quantas pessoas estão nos acompanhando agora. É verdade. Seja aqui ao vivo pela rádio, seja revendo ou ouvindo de novo esse programa pela internet. Mas, Pai, eu peço que o Senhor agora toque nesses corações, para que, se a pessoa tem uma chateação, uma raiva com a graça de Deus, se a pessoa acha injusto que alguém tenha uma segunda chance, Pai, eu peço ao Espírito Santo que o Senhor vá tocar nesse coração agora, para que essa pessoa, Senhor, não seja uma pessoa intolerante, não seja uma pessoa implacável, não é? Aquela pessoa que não aceita que os outros tenham uma segunda chance. Por quê, Pai? Assim o Senhor disse até na oração, no modelo de oração que Jesus ensinou, não é? Quando Jesus diz, perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, queridos, se você é uma pessoa implacável, uma pessoa que não admite que ninguém erra, que você não perdoa, não esqueça que esse mesmo padrão será aplicado a você. E não adianta você dizer, ouvinte, que você é bom, porque a palavra de Deus nos diz que não há na face da terra um só que seja bom. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos estão destituídos, quer dizer, foi tirada das pessoas a glória de Deus. Então, através desse sacrifício que Jesus fez na cruz, queridos, é que a gente volta a ter paz com Deus. Por isso que é tão importante você crer nesse sacrifício, nos efeitos que esse sacrifício de Jesus tem na sua vida como na vida dos outros. Sabe, não fique triste, em nome de Jesus eu ministro na sua vida que você tenha um coração puro, um coração alegre, um coração misericordioso. Senhor, a nossa força. Amém. Como disse na palavra de Deus lá no Velho Testamento, ó Deus, cria em mim um coração puro. Amém. Um coração puro, cria nessa pessoa. Confirme essa palavra agora, Espírito Santo. Vai agora, Pai, te pedimos no coração dessa pessoa e muda, Senhor. Tira toda essa mágoa, essa amargura. Amém. Em nome de Jesus. Toda essa casca de revolta que há aí. Eu repreendo em nome de Jesus toda tristeza, revolta, ansiedade, agonia, traumas e feridas do passado. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Pai, preencha esses corações com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você crê, ouvinte, nessa ministração, nessa palavra de Deus, diga aí um amém. 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 Graças a Deus. Quer dizer, assim seja na minha vida, e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, queridos ouvintes. Olha, se você perdeu algum desses programas da sequência bíblica, não tem problema, porque todo programa que a gente faz, a gente grava e publica no nosso Facebook do Ministério, né? Como é que é o nome, né, missionário? A pessoa, como é que faz? A pessoa entra no Facebook. Entra no Facebook, na pesquisa. Vai na lupinha lá, na pesquisa, lá em cima da tela. Coloca o nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Como é o nome mesmo? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Pronto. E aí vai vir a nossa página, né? E aí o que acontece? Vai na parte de vídeos, né? Você vai ver os vídeos. Não tem nenhuma imagem, né? Só tem na imagem qual é o trecho, né, daquele programa da Bíblia, mas tem lá os áudios para você acompanhar tudo que você perdeu, tá bom? Então, glória a Deus por isso, queridos.
Fiquem aí na graça e na paz de Jesus. E nós, então, voltamos no nosso próximo programa, tá bom? Fiquem na paz de Jesus. Bem, graças a Deus. Tchau, Até tchau. lá. Até lá, queridos. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.